novo. Bem-vindo ao canal Sem Perrengue. Hoje eu vou mostrar para vocês tudo que vocês precisam saber para montar o roteiro de viagem de vocês para Lisboa. Então, se você quer conhecer Portugal, se você tá planejando aí viajar, já tem a sua data, chegou a hora de você montar o seu roteiro. E eu tô aqui para te ajudar, porque quando eu fui viajar, eu não encontrei muitos vídeos que esclarecessem algumas dúvidas as quais eu vou deixar tudo detalhado aqui para vocês. Então, pega o seu papel, pega a sua caneta e bora lá. Vamos planejar essa viagem para Portugal junto. Pegou? Então vamos começar. Então, se você já comprou sua passagem, se você já sabe quando você vai, você precisa saber o que fazer em Portugal. Ah, Yara, não comprei minha passagem ainda, mas eu quero saber. Então você pode ficar nesse vídeo também, esse vídeo é pra você. Aqui a gente vai começar comentando sobre um item muito importante e que eu não encontrei muitas explicações, que é o Lisboa Card. Se você está se perguntando, Yara, o que é o Lisboa Card? Calma que eu vou te explicar. O Lisboa Card é o responsável pela economia da sua viagem. Mas calma, antes a gente tem que entender qual o tipo de viagem que você quer fazer. Por exemplo, eu e meu marido, nós gostamos de acordar cedo, sair e voltar só no final da noite, passar o dia inteiro fora, conhecendo todos os lugares possíveis e imagináveis. Então a gente visita museu, parque, igreja, restaurante. A gente gosta de conhecer como é a vida naquele local, como as pessoas vivem em Lisboa, como elas se deslocam pela cidade, o que elas comem, o que elas fazem durante o período da manhã, da tarde, da noite. Então, o nosso estilo de viagem é esse. A gente não gosta de ficar enfiado dentro de hotel, a gente não tem como prioridade conhecer todos os restaurantes da cidade, né, do local. E a gente gosta muito de viver essa cultura, independente de onde a gente vá. E por que você tá falando tudo isso, Yara? Porque o Lisboa Card é um cartão que você vai comprar para 24 horas, 48 horas ou 72 horas. Você pode escolher um desses três, isso vai mudar o valor, lógico. Eu vou colocar a tabelinha de valores aqui para vocês verem. E esse cartão vai te possibilitar de entrar em muitas dessas atrações, desses locais, né? Sem pagar nada. Ou então você vai ter um desconto significativo. Você vai se deslocar de toda a cidade, de trem, metrô, ônibus, sem pagar. Então, assim, é um fator de economia na sua viagem. Você pode olhar lá e falar assim, nossa, é meio caro, né? Mas não é. Vou te mostrar aqui na prática quanto eu paguei, quanto custa e quanto ficaria no final. E aí você coloca aí no seu roteiro o que você quer conhecer, o que você não quer conhecer e bate a conta no final para ver se vale a pena ou não. Para mim, valeu muito, muito, muito a pena. Então vamos lá. Tô aqui em mãos com todos os valores de tudo que a gente fez para passar para vocês. Vamos começar pela famosa Sé de Lisboa, que é uma catedral maravilhosa que vocês precisam conhecer. É um marco muito importante de Lisboa e vale muito a pena. A parte de dentro dela, tanto a parte de fora, é muito impressionante e é uma arquitetura diferente do que a gente vê aqui no Brasil. E se você não tiver o Lisboa Card, você vai precisar desembolsar 5 euros por pessoa para comprar o ticket da entrada. Próximo ponto que você pode colocar na sua lista são os miradouros. Quando eu fiz o meu roteiro para Lisboa, eu coloquei no Google Lisboa, o bairro que eu ia ficar hospedada, e eu dei um zoom para poder ver o que tinha em volta, porque Lisboa tem muitos e muitos miradouros. E aí vai de você escolher o que está no seu caminho, o que você faz questão de visitar. A maioria dos miradouros, pelo menos dos que eu fui, eles eram gratuitos, então você ia lá, aproveitava para descansar um pouquinho, tinha uma vista muito bonita e vale a pena colocar no seu roteiro se você for passar por perto, ou então você quer ter uma visão ampla da cidade, do alto, vale a pena colocar também. Agora vamos falar sobre o Castelo de São Jorge. O Castelo de São Jorge
é um ponto muito importante também na cidade de Lisboa, que você precisa colocar no seu roteiro, mas eu já te aviso, você vai precisar andar bastante. São caminhos complicados porque são de pedras, então você tem que estar com calçado confortável para que você consiga fazer todo esse percurso com tranquilidade e com segurança, porque você vai perceber que lá dentro tem altas escadas, escadas íngremes, fora dos padrões que deveriam ser, né, hoje em dia, que a gente tem nas construções. Então são escadas um pouco arriscadas de você subir se você tem algum tipo de mobilidade reduzida, se você não tem tanta facilidade, é bom se ater a isso. Mas se você não tiver o Lisboa Card, você vai precisar desembolsar 20 euros para comprar o ticket para você entrar dentro do Castelo São Jorge. E eu aposto que você já ouviu falar sobre o Panteão lá de Paris. Mas você sabia que também tem um Panteão em Lisboa? Inclusive, ele é uma obra maravilhosa barroca e dentro do Panteão estão várias pessoas que eram muito importantes para a história de Portugal e de nomes importantes, pessoas que participaram da história, da construção da história de Lisboa, estão lá. E além dele ser lindo por fora, ele é mais lindo ainda por dentro. E você consegue subir até a cúpula para você ter uma vista muito bonita, tanto dentro quanto fora do Panteão. E ali você vai ver vários nomes que talvez você conheça ou talvez não. E se você quiser conhecer o Panteão de Lisboa, você vai precisar desembolsar 10 euros. Isso é claro, se você não tiver o Lisboa Card. Agora, um ponto turístico que eu adorei conhecer e ficou muito próximo da nossa hospedagem foi a Praça do Comércio. Então, se vocês querem ter ali gastronomia, conhecer como as pessoas vivem o seu dia a dia, tomar um gelato gostoso, a Praça do Comércio é o lugar ideal para você dar uma passadinha. Você não vai precisar pagar nada, porque ali é um espaço público e vale muito a pena você colocar no seu roteiro. E aproveita que você tá aí na Praça do Comércio para você dar uma passadinha no Arco da Augusta, que é impossível de você não ver, afinal ele é bem imponente, bem grande, e ele é um marco muito importante para Lisboa, porque ele marca a reconstrução de Lisboa depois do terremoto que teve. E se você é um amante de artes assim como eu, você precisa conhecer o Museu Nacional de Arte Contemporânea. Lá você vai ver todo tipo de arte, lindos quadros, esculturas, e ele precisa estar no seu roteiro. Mas, se você não tem o Lisboa Card, você vai precisar desembolsar 10 euros por pessoa. E se você quer conhecer o Bairro Alto, eu vou te dar aqui uma opção muito legal que você vai acabar conhecendo o elevador da Santa Justa, que é uma engenharia muito impressionante. Ele fica no meio da cidade e você tem acesso ao Bairro Alto, onde tem alguns museus, tem miradouros, diversos comércios, diversos restaurantes, praças que são muito movimentadas à noite e que vale muito a pena você colocar no seu roteiro. Mas, se você não tiver o Lisboa Card, você precisa desembolsar 6 euros e 47 centavos. É centavos que fala? Centavos. E com essa passagem você tem direito a uma subida e a uma descida. Assim como, se você tiver o Lisboa Card, você tem direito a uma subida e a uma descida por dia. E ainda falando de Lisboa, tem uma rua muito famosa que você pode visitar durante o dia, durante a tarde ou durante a noite, porque ela é uma rua muito badalada. Principalmente por ter vários restaurantes, bares, locais onde as pessoas, durante a noite ou no finalzinho da tarde, costumam se reunir, que é a Pink Street. Então, se você está procurando um ponto para passar ali à noite, para você reunir com os amigos, tomar uma cervejinha, comer um bolinho de bacalhau, tomar um vinho, esse é um bom local. Ele é bem badalado, você vai perceber porque a rua ela é literalmente rosa e tem bastante pontos de gastronomia para você poder se deliciar aí noite adentro. E não é pago, afinal é público, né? E se você gosta de arquitetura assim como eu, você precisa colocar no seu roteiro para conhecer o MAT, que é o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa. Ele, por si só, já é uma obra de arte assim encantadora. Só a parte de fora você já vai ficar deslumbrado. Eles fizeram uma jogada ali que tem uma ondulação e pedras
que vão lembrar como se fosse azulejos, assim como em Portugal, em Lisboa, né? Você vai ver muitos prédios que tem a fachada com aqueles tijolinhos, ou então com os azulejos. Sabe aquele azulejo antigo que tem na casa da sua avó? Ou então, quando você entra no local, você fala, meu Deus, que aspecto de velho. Mas às vezes é aquele azulejo antiguinho, que é uma gracinha. E tem muito lá em Lisboa, então você vê muitas fachadas só com esses azulejos. E eles quiseram trazer, remeter essa arquitetura lá no mate. Você vai ver que é uma construção muito grande. Você consegue andar na parte que seria o terraço deles, né? Então é uma parte totalmente permeável ali para você conhecer. Você vai ter acesso ao Rio Tejo e é super legal. Se você não quiser entrar, você pode apreciar toda essa parte externa. Tem restaurante que você consegue ter acesso sem precisar pagar o ingresso também. Então, vale muito a pena você conhecer. Ainda mais se o tempo estiver gostoso, porque no dia que eu fui, caiu um pé d'água. Mas tanta chuva que você não tá entendendo. E então a gente não teve um visual tão bonito. Mas ali, durante o dia, assim, finalzinho da tarde, deve ser muito bonito, principalmente se o tempo estiver bacana. Então, coloca aí no seu roteiro. E se você gosta de arte contemporânea, tecnologia, arquitetura, coloca aí no seu roteiro também para conhecer a parte de dentro. Porém, a parte de dentro você precisa pagar 11 euros para entrar. E se você tiver o Lisboa Card, não vai ficando felizinho não, tá? Porque esse você não vai ter acesso. Mas você tem 15% de desconto em cima do ingresso. E aí entra aquela questão. Na minha cabeça funcionou assim. Eu paguei o Lisboa Card. Então, eu quero aproveitar ao máximo desse cartão. E foi assim que nós fomos parar no Museu dos Coches. Eu acho que é Coches que fala. É as carruagens que a família real usava na época, que as pessoas que moravam ali em Lisboa tinham, não necessariamente que eram carruagens grandes e luxuosas, às vezes eram carros antigos, que não eram aqueles carros de motor, sabe? Então é muito legal de se conhecer, você dá um mergulho na história, coisas que você via em filmes de época, em desenho, você vê ali pessoalmente, você pode ver os detalhes de tecido, o detalhe do ouro, de como é tudo muito ornamental. Então eu achei muito legal, foi um ponto turístico, assim, que não estava nos meus planos, mas quando eu comecei a bater ali o que a gente tinha de acesso gratuito, eu falei, por que não? E foi super legal, valeu super a pena. É um passeio de, no máximo, ali 1 hora, você já consegue ver tudo. E ele fica muito perto, é praticamente do lado do mate. Então você pode aproveitar e fazer os dois num dia só. Agora, se você não tem o Lisboa Card, você vai precisar pagar 15 euros por pessoa para poder entrar neste museu. Temos também o Jardim Botânico de Lisboa. Eu adoro conhecer todos os jardins botânicos dos lugares que a gente vai. Porém, esse a gente não entrou. Por quê? Tava chovendo muito nesse período. E nesse dia, o sol ele deu as caras, né? Mas ainda tava um pouco nublado. E eu falei pro meu marido, eu falei, bom, nós temos outras prioridades. Era um dia que a gente ia conhecer o Padrão do Descobrimento, a Torre de Belém, o mosteiro. Eu falei, então vamos fazer tudo o que a gente quer fazer antes. E se der tempo, a gente vai no Jardim Botânico. Porque senão poderia começar a chover e a gente ia perder o dia inteiro. Essa é uma dica muito importante que eu tenho para dar. Por quê? Quando a gente monta o roteiro, a gente às vezes quer seguir ali na risca. Por quê? Pelo menos quando eu monto, eu jogo tudo no mapa, vou setorizando onde cada coisa fica, e aí eu consigo separar os dias. Então, por exemplo, esse dia eu joguei tudo para a parte de Belém. E ali eu fui fazendo uma rota que a gente conseguisse fazer a pé, otimizando o tempo. Senão você ia sair do mate, ia lá para a Torre de Belém, para depois vir para o mosteiro, para depois ir para o Padrão do Descobrimento. Então você vai fazer uma estrela, sabe? Sendo que você pode fazer um caminhozinho e ir aproveitando sem ter que ir e voltar várias vezes. Esse é um roteiro inteligente que otimiza o seu tempo e faz você economizar também. Assim você não precisa ficar gastando dinheiro com Uber, com trem, com ônibus, seja lá o meio de transporte que você vai pegar. Então, eu não tenho muito o que falar pra vocês sobre o Jardim Botânico em si. A gente passou na porta, chegou a entrar pra ver quanto que era. Tinha vários gatinhos, a coisa mais linda ali,
que me fez querer entrar, mas eu tive que escolher, não escolhi entrar. Então, eu acho que vale a pena você colocar no seu roteiro, se você tiver tempo pra conhecer, se o dia estiver bonito, porque pelo que eu vi ali, pelo que eu dei uma pesquisadinha depois, eu acho que vale muito a pena, porque parece ser muito bonito. E se você quiser entrar, já vou cortar seu barato também, tá? Se você tá falando que, ai, tô aproveitando tudo de graça com o meu Lisboa Card, o Jardim Botânico também é pago. Então, se você tem o Lisboa Card, você tem 15% de desconto em cima do ingresso. E o ingresso, ele custa 15 euros por pessoa. Agora eu vou falar sobre um museu que me fez sentir um aperto no coração. Depois de tudo que a gente estuda ao longo da vida, na escola, na faculdade, né? A sua bagagem histórica faz você refletir um pouco. Mas eu achei muito interessante que foi o Palácio da Ajuda e o Tesouro Real. São dois museus separados que eles estão praticamente no mesmo complexo. Então você consegue fazer um saindo do outro, tá? O Palácio da Ajuda é ali onde você vai ver as salas da família real, muitos e muitos e muitos quadros das pessoas importantes naquela época. Você vai ver dormitórios, salas deslumbrantes de jantar, onde eles faziam festas. Então, assim, é muito legal, principalmente se você gosta desse contexto histórico, se você gosta de coisas de época, histórias, né? Você vai gostar bastante. Agora, o Tesouro Real é como se fosse um museu muito mais moderno. Ele não é um museu de época, vamos dizer assim. E lá você vai ver todo o nosso ouro. E o pior é que eles escrevem isso. Está escrito que ali é o ouro que trouxeram do Brasil. Então, assim, você fica com aquele pensamento de isso é meu, sabe? Mas tudo bem, a gente tem que entender o contexto histórico, era uma outra época, a gente sabe que é algo que não acontece mais hoje em dia, ninguém vem aqui no seu país e pega nada assim de mão beijada, né? Então, a gente tem que entender o contexto histórico, senão você fica com raiva. E não é essa a intenção, né? Não é essa a proposta. Mas vale a pena, sim, você conhecer, você vê ali o ouro, tem bastante diamante, tem bastante roupas luxuosas que eles usavam na época. E o museu, ele é bem bonito, ele é bem bacana. Então, tá ali no complexo, por que não? Vou te dar uma explicação do porquê não. Você tem esses dois museus de graça se você tiver o Lisboa Card, entendeu? Por que não? Já paguei o Lisboa Card, então vamos conhecer. Mas se você não tiver o Lisboa Card, você vai ter que pagar 15 euros no Tesouro Real e 10 euros no Palácio da Ajuda. E agora, um dos pontos turísticos que eu mais gostei de Lisboa, que foi o Mosteiro dos Jerônimos. Eu não esperava, eu confesso pra vocês que chegou uma hora do roteiro ali que eu já tava meio assim, sabe? Tanta coisa que você vai pesquisando, que eu acho que o mosteiro passou batido. E aí, eu cheguei na hora, eu falei, tá, é isso, porque a gente foi pela lateral. E eu falei, tá, é mais uma catedral. Ok. Quando a gente deu a volta pra ir pra entrada principal, é uma coisa, assim, eu não sei explicar. É uma coisa ornamental, deslumbrante, sabe? Muito, muito bonita, que vale muito a pena você conhecer com o Lisboa Card ou não. Coloca no seu roteiro. Ele custa 20 euros se você não tiver o Lisboa Card, mas se você tiver, é gratuito. Então, melhor ainda. E você vai ver lá dentro coisas assim, uns detalhes tão incríveis que você fala como o ser humano tem a capacidade de fazer isso. Teve a capacidade de fazer isso. Então, assim, é muito bonito, vale muito a pena você colocar no seu roteiro. Gente, como alguém pode falar que não tem nada pra fazer em Lisboa? Tem muita coisa, tô passado vendo aqui a lista. Chegamos agora naquela parte onde todo mundo sabe, quando você vê uma foto desses locais, você fala Portugal. Você pode não falar Lisboa, mas você vai falar Portugal. Vamos então falar sobre o Padrão do Descobrimento. E a obra do Padrão do Descobrimento é uma homenagem à época ali das descobertas, das navegações, né? Então todas as pessoas que participaram dessa época das navegações foram homenageadas nesse Padrão do Descobrimento. Então é uma obra de arte bem grandona, né? Uma construção, vamos dizer assim, que é muito bonita, vale muito a pena ver. Fica beirando ali o Rio Tejo, bem pertinho, caminho praticamente, da Torre de Belém. E já aproveitando, vamos falar da Torre de Belém também.
A Torre de Belém, ela já tá no caminho, então você já pode seguir reto ali, beirando o Rio Tejo, que você vai chegar nela. É um lugar lindo. Eu não esperava que fosse tão bonito assim. Eu achei que era mais um ponto que você ia olhar e fazer... Tá. Mas não, é muito legal. Se você tiver o Lisboa Card, é muito importante que você tem que validar, vamos dizer assim, nos quiosques que tem ali perto mesmo da própria torre. Então você vai lá, leva o seu cartão do Lisboa Card, apresenta que eles vão te dar um ticket. Se não, você vai ter que comprar ali na hora o ticket para poder entrar de fato na Torre de Belém. E sim, dá para entrar na Torre de Belém. Mas eu já te antecipo porque é uma fila enorme, então você vai ter que esperar. Acho que no dia que a gente foi, a gente ficou 1 hora na fila. Mas você vai olhando ali as paisagens. No dia que eu fui, tinha um rapaz tocando piano, se eu não me engano. E foi super bonitinho, ele ainda tocou a música do meu casamento, eu fiquei mais emocionada ainda. Mais uma vez que eu chorei. Eu só fiz chorar nessa viagem pra Europa. Então, quando a gente menos viu, já tava entrando, de fato, na torre. Então, valeu muito a pena. É um visual muito bonito. É um forte, né, ali dentro. Então, você vai ver que tem canhões... Na época ali que eles tinham que fazer a defesa do local, né? A defesa de Lisboa, da entrada. São andares, então você vai subindo escada. E nisso você vai vendo como se fossem janelinhas que na hora que você entra, você abre e fala, gente, que coisa linda, porque é aquele azulzão ali do rio, sabe? E o dia tava gostoso. Então ficou tudo lindo, valeu muito a pena. E eu super recomendo você colocar no seu roteiro, porque vir pra Lisboa e não conhecer a Torre de Belém e o Padrão do Descobrimento, você não veio para Lisboa. Então, se você não tiver o Lisboa Card, você tem que pagar 10 euros pelo Padrão do Descobrimento, se você quiser entrar e subir, ou 8 euros se você quiser entrar e subir na Torre de Belém. Agora, se você quiser só ficar olhando ali da parte de fora e tal, você pode, sem pagar nada. Agora, falando um pouco de modernidade, né? Chega de falar de coisa histórica, mouros, a época das navegações. Vamos falar um pouco de arquitetura moderna, arquitetura contemporânea. E falando de arquitetura contemporânea, a gente acaba chegando no Parque das Nações, que é ali uma região um pouco mais moderna, um pouco mais nova de Lisboa. E o Parque das Nações você vai encontrar o Oceanário. O Oceanário é uma coisa para quem gosta, né? Quem gosta de peixe, quem gosta da vida marinha, tem esse interesse, vai ficar encantado. O meu marido, ele é, assim, o maior fã de peixe que eu já vi na minha vida. Então, todo lugar que a gente viaja e eu sei que tem um oceanário, eu tento colocar no roteiro, por mais que eu não goste, eu sei que ele gosta. E ele ficou, assim, enlouquecido. Eu, que não sou muito fã, né? Pra mim, o peixe que eu gosto é do bacalhau que eu tava comendo. Mas eu achei muito legal, você é totalmente colocado ali, é uma coisa muito imersiva, né? Então, é um vidro bem grandão, um aquário de não sei quantos 1000 litros, e ali você vai ver todas as espécies de peixe que você imaginar, tubarão, eu não sei se eram raias ou mantas, eu acho que eram raias, lontra, uma coisa mais fofa aquela lontra. Então, assim, vale muito a pena, as crianças adoram. Eu via as crianças passar ali, elas estavam alucinadas. Meu marido parecia uma dessas crianças. É uma experiência diferente, não é como os aquários que você vê aqui no Brasil, não é igual ao Aquário de Santos, de Ubatuba, não tem nada a ver. Ele é muito mais sofisticado, talvez a palavra. Tem muitas mais espécies, ele é muito mais imponente. Então, acho que vale a pena sim. Se você tiver o Lisboa Card, não vai se animando, porque ele não é de graça. Mas você tem 20% de desconto para comprar o ticket. E o ticket, ele custa 25 euros. Ele é um dos passeios mais caros que a gente fez, mas valeu a pena. Meu marido gostou, meu marido ficou feliz, então valeu a pena. Agora que eu falei todos os pontos turísticos que a gente fez em Lisboa, já dei os valores, vamos à conclusão desse vídeo. Que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas que quando eu montei o roteiro, eu não encontrei tanta coisa que fosse clara assim, ou era um conteúdo um pouco mais antigo. Então eu tenho certeza que vai ajudar você a montar o seu roteiro certinho, você entender o que você gosta, o que você não gosta, o que é imperdível e o que pode ficar ali em stand-by. E vamos entender, afinal, vale a pena você comprar o Lisboa Card? Então vamos a valores. Eu paguei R$370 por pessoa no Lisboa Card para 3 dias, 72 horas. Ao todo, em toda a nossa viagem, se eu tivesse pago em dinheiro,
eu vou converter para real depois. Todos os passeios que eu falei aqui, de todos esses dias, eu teria gasto 437 euros. Convertendo isso, mais ou menos ao que eu paguei de euro na época, que foi 6,40, a gente teria gasto 2.800 reais, 2 pessoas, nesses passeios que eu citei agora. Com o Lisboa Card, nós gastamos o total de 87 euros para 2 pessoas. Convertendo isso em reais, deu mais ou menos 561 reais com a mesma cotação. Agora eu te pergunto, você acha que vale a pena você comprar o Lisboa Card? Pra mim valeu muito a pena, fez eu economizar, eu visitei tudo que eu queria visitar, assim que eu voltar para Lisboa, com certeza eu vou repetir muitas dessas coisas, vou conhecer coisas novas e você pode ter acesso a muitas outras coisas que tem lá em Lisboa. Então, entra no site do Lisboa Card, é o site oficial deles. Lá você vai ter uma lista, como se fosse um flyer, com tudo que você pode fazer. Seja gratuito, seja com uma porcentagem de desconto. Ali você tem acesso a tudo isso e você pode mapear o que você quer conhecer, o que você não quer conhecer e colocar no seu roteiro também. Eu espero que esse vídeo ajude vocês, que você possa montar o seu roteiro do jeitinho que você quer e me conta aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida sobre algum ponto turístico que você queira saber mais, ou se tiver alguma dúvida sobre a viagem de Lisboa, eu vou estar aqui para responder as perguntas de vocês, porque afinal de contas, este canal, tudo que ele quer é que você faça a sua viagem sem perrengue. Então, curte esse vídeo, deixa o seu like aqui, coloca aqui nos comentários e compartilha aí com quem você sabe que quer ir para a Europa, que essas dicas eu tenho certeza que vai fazer economizar muito e, por que não, você já guardar esse dinheirinho e poder planejar a sua próxima viagem. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!